Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Acabou de ser lançada por mais de 70 importantes entidades brasileiras o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Democracia e vida. E nós, que discutimos com vocês cidadania e serviço público, hoje vamos fazer um debate sobre democracia e vida, do movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Vamos lá? Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e um programa que hoje está conversando sobre Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. E os nossos convidados, Guilherme Nascimento, Michel Iório, Diógenes Francisco e Luiz Carlos Tolói Júnior, todos aqui da nossa FESPESP. E a nossa conversa de hoje se refere exatamente ao tema democracia e vida, especialmente para o lançamento do evento Democracia, Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Eu até começo dizendo que uma vida plena ela só existe se existe democracia. Se eu estou vivendo numa democracia. Portanto, quando eu falo em democracia, eu não falo apenas numa liberdade de pensamento e de ação. Eu falo também numa liberdade de vida, numa vida digna para o cidadão. Guilherme, o que você diria de um Brasil democrático e um Brasil que realmente está trabalhando pela vida? Bom, nós discutirmos democracia e vida nos dias de hoje é extremamente sintomático, né? Por que em anos anteriores a gente não precisava discutir democracia? Porque nós tínhamos democracia, né? Então, quando hoje a gente discute democracia e vida, é porque as duas coisas estão em falta. E um sinal que nós não temos democracia é porque nós não temos alguns setores do governo simplesmente não funcionam. Alguns setores são extremamente autoritários e outros não funcionam. Por exemplo, educação. Como é que a gente pode ter democracia sem ter uma educação desenvolvida? Como é que a gente pode ter uma educação desenvolvida se em 1 ano e meio nós estamos indo para o 4º ministro da educação? Então, hoje nós vamos ter que retomar alguns princípios. O princípio da liberdade de expressão, da organização, né? Do direito de opinião e de uma imprensa que ouça todos os setores da sociedade. E, no nosso caso, em particular, o serviço público que garanta os direitos da população brasileira. Aproveito a passar para você, Michel, exatamente colocando esse final que o Guilherme fez. Serviço público e democracia, serviço público e vida. Como fica isso? Serviço público já diz tudo, né? É universal, é para todos. E a democracia também, a gente tem essa expectativa, a esperança que seja universal e que seja participativa, que dê a soberania ao povo brasileiro. O que ocorre hoje no nosso país, infelizmente, e não é só nesse momento atual, mas acredito que já vem de anos, é uma destruição do serviço público, paulatina. E como? Através de privatizações, terceirizações, precarizações no atendimento. E isso vai corroendo o serviço público em nosso país. A democracia, como o Guilherme bem falou,
também vem sendo corroída e, infelizmente, de forma paulatina nesses últimos meses. A gente tem visto ameaças às nossas instituições, ameaças à imprensa, ameaças aos nossos direitos e garantias que estão na Constituição. Pois a democracia ela sobrepõe tanto o respeito à nossa Constituição, mas também aos direitos de todo cidadão. Passando para você, Diógenes, agora, você veja, você é do Judiciário e a minha pergunta é em cima do próprio Judiciário. O CNJ acabou de aprovar que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 360 desembargadores e só os mais antigos podiam se candidatar a presidente, vice e corregedor-geral de justiça. E o CNJ agora abriu para os 360 desembargadores. Então, 360 desembargadores agora estão livres para se candidatarem a estes postos, se quiserem. No entanto, na hora de votar, somente os 360 desembargadores votam. Nem os juízes participam dessa eleição da cúpula do Poder Judiciário. O Judiciário é democrático hoje? Eu gosto, me permite fazer um parênteses antes de ir diretamente para a resposta da sua pergunta? Democracia, ela vem do grego, democrático, governo do povo, soberania popular, democratismo, que é doutrina ou regime político baseado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder. Ou seja, regime de governo que se caracteriza em essência pela liberdade do ato eleitoral, atenção, pela divisão dos poderes e pelo controle da autoridade e dos poderes de decisão e de execução. É bem pertinente a sua pergunta, porque é lá que eu vou chegar. No judiciário do Brasil inteiro, os tribunais não poderiam eleger seu presidente se não fossem os três mais antigos. O CNJ abriu agora para 360. No entanto, quem vota são os desembargadores. São 360 e poucos. Tem 2.500 juízes que não votam, mas 42 mil servidores também que não votam. Então, ou seja, nós não estamos ainda na democracia, como diz o dicionário, como a tradução aqui do termo democracia do grego para o português. Então, nós não estamos ainda numa plena democracia no Tribunal de Justiça. E, paralelo a essa questão, por que a democracia? Eu quero também entrar nessa questão da democracia e vida. Por que vida? Porque nas ditaduras, nos sistemas fechados de exceção, que correm mais risco é a vida. Então, nós estamos indo para o caminho, aqui no Brasil, se não estivermos atentos, e é muito bem-vinda essa união de todas as forças, de toda a sociedade brasileira, em defesa da ditadura e da vida. Porque a vida corre sério risco quando a democracia corre sério risco, como nós estamos vendo agora. Então, nós temos que lutar e unir. E, quiçá, teremos em breve um judiciário, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, democrático. Que uma eleição que vota 360, onde o universo eleitoral teria que ser 45 mil, não podemos chamar de democracia. É uma meia democracia, se é que existe uma democracia. É isso. Tolói, você é agente fiscal de renda, e eu vou dirigir a pergunta para você que tem a ver com a renda do brasileiro. Hoje nós temos um número enorme de brasileiros que não têm o direito de ter trabalho, que estão desempregados há anos, que moram mal, que recebem, quando estão empregados, um salário infinitamente baixo. Quem produz a riqueza do país são os trabalhadores. Mas esta renda ela está indo mais para os que vivem de financiamentos, que vivem do próprio dinheiro, do que os que produzem alguma coisa. Quando essa riqueza do Estado não é distribuída a todos os cidadãos, podemos falar de democracia? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: a democracia, nós começamos a partir para um estado pleno da democracia em 1988, né? E nós começamos a engatinharmos. Na verdade, nós estávamos passando por um processo de crescimento, de
aplicabilidade, de envolvimento nas coisas públicas em prol da população. Então, a democracia, isso daí, é a participação de todos. E, de repente, o que a gente vê, né, é uma interrupção, um querer interromper esse caminhar, esse progresso com uma democracia plena. Né? E isso que nós temos, na verdade, que nos engajar nessa luta, aí, como diz, pela democracia e pela própria vida. Né? E a hora que se fala, na verdade, em direitos das pessoas, em renda baixa das pessoas, em falta de estrutura e falta de oportunidade, né? Na verdade, isso daí ele tem a ver tudo com a desigualdade social. Tá? A desigualdade social. E essa desigualdade social, Gózi, né? Esse panorama que a gente tem no país, onde poucos ganham, né? Onde a riqueza está na mão de meia dúzia, né? Isso daí só vai, na verdade, melhorar no país quando nós combatermos a desigualdade social. Tá? E essa desigualdade social aqui, na verdade, o grande caminho para nós reduzirmos essa desigualdade social aqui no Brasil, o grande caminho é a democracia, né? Onde nós temos, na verdade, que encarar esses problemas que nós temos, né? Com a participação do povo, com a voz do povo, isso é democracia, né? E é um crescimento que a gente vem para fazer isso daí. Então, assim, olha, não dá se falar em distribuição de riqueza se nós não falarmos em redução da desigualdade social. É isso que tem que implementar aqui no Brasil. É isso que os governos têm que avançar para diminuir essa desigualdade, seja na educação, seja no saneamento, seja na saúde, seja na empregabilidade, seja nos direitos do cidadão. Pois é. Democracia e vida realmente andam lado a lado. Vida plena é vida democrática, com certeza. E eu vou colocar para vocês a questão da própria pandemia que estamos vivendo nesse momento. A gente sabe que a pandemia começou exatamente com a classe de maior poder aquisitivo, que ia para a Europa, voltava da Europa. Foi assim que chegou o coronavírus aqui. Poderia ter chegado de outra forma, mas foi assim que chegou. Atingiu os grandes centros. E agora ele está atingindo o interior do estado, a periferia, as favelas. Ou seja, nós não temos uma democracia preocupada com a vida. O pessoal que agora está tendo o problema com a pandemia é exatamente aquele que não tem poder aquisitivo, não tem água, não tem esgoto, é desempregado. Quem pode responder isso? Ô, Gózi, só fazer uma colocação. O vírus ele é democrático, né? Ele atinge a todos. Agora, os cuidados que deve ter, infelizmente, eles são para poucos. Para quem tem o maior poder aquisitivo, que possa pagar um plano de saúde top. Agora, quem precisa mesmo do atendimento universal no SUS, às vezes falta o atendimento de urgência, de emergência na sua comunidade, às vezes vai faltar a quantidade de enfermeiros ou de médicos no seu posto de saúde. Então, estamos aí... Pode falar, Guilherme. Então, acho que tem alguns pontos aí que a gente pode... que eles se encaixam, né? O Diógenes, quando fez a sua colocação inicial, falando do controle dos poderes, né? E para você ter controle de poder, você tem que ter transparência. O governo federal atual, uma das primeiras coisas que fez foi começar a minar o sistema de transparência nas contas do governo. Então, quando você destrói transparência, você vai começar a destruir democracia. O Tolói falou na questão da distribuição de renda, né? O governo atual é um governo que garante essa destruição da distribuição de renda. Tem uma concentração de renda cada vez maior que se traduz no que o Michel falou, né? Aqueles que têm condições, a doença vem para todos, mas o tratamento não. O tratamento é diferenciado, né? Você falou da questão do emprego. Hoje o Brasil tem mais da metade da sua população está procurando emprego ou está desempregada. É a primeira vez que isso acontece na história do país, né?
Então, a destruição do emprego, a destruição do controle dos poderes, a destruição da oportunidade de ter educação, né? A gente não pode esquecer como que a pandemia foi encarada no mês de março. Quais foram as falas da presidência da República no mês de março, né? Na base que era subestimando, não considerando aquilo que a ciência preconizava. Então, quando você tem uma autoridade desse nível, destruindo um conhecimento, o resultado é esse que a gente vê, né? São 60 mil pessoas morrendo nesse país, quase 1,5 milhão de infectados, nessas condições que você está vendo. E qual vai ser a resposta quando você aposta em tanta destruição? Como é que você consegue se manter no poder? Só tem um caminho quando você aposta na destruição. O caminho é o autoritarismo. E é por isso que a gente precisa discutir democracia hoje. Porque a gente precisa romper esse ciclo, né? E hoje a gente tem mais um outro ponto, que é a questão da imprensa. A imprensa precisa ser livre. Lógico que ela precisa ser livre. Mas ela não pode também passar por um sistema de autocensura, onde determinadas forças políticas elas devem ter espaço dentro da imprensa, da grande imprensa. Não adianta só ouvir uma parte e meia. Tem que ouvir todo mundo. Todo mundo tem que ser ouvido. Diversos setores têm que ser ouvidos. Nós, funcionários públicos, devemos ser ouvidos. E nós não somos ouvidos. Determinados grupos políticos não são ouvidos pela grande mídia. E deveriam ser. Então, eu acho que é um momento extremamente importante, extremamente necessário nós discutirmos democracia nos dias de hoje. Diógenes? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acabou de divulgar os índices. O Guilherme colocou aí que realmente, né, desempregados são 87 milhões e 700 mil pessoas. Empregado, 85 milhões e um pouquinho. Ou seja, 87 milhões, se você multiplicar isso por 3 ou por 4, por 4 é muito grande, mas vamos por 2. Seria 160 milhões de pessoas que estão à margem hoje sem receber salário, né? E esses 85 milhões não quer dizer que esses 85 milhões que recebem salário são salários dignos. E interessante, porque juntamente com isso foi feita uma pesquisa também sobre as pessoas que estão pegando o transporte público, e foi divulgado hoje. São chapeiros, porteiros, faxineiras, guarda noturno, esse pessoal que, infelizmente, são menos aquinhoados, são os que necessitam trabalhar, não estão fazendo trabalho remoto, eles têm que ir pessoalmente, então eles têm que pegar transporte para ir até lá. E é onde está mais atacando o coronavírus. É justamente essa população, esses cidadãos que precisam estar na frente da batalha, na frente do trabalho, que estão sendo contaminados pelo coronavírus. Ou seja, cadê a democracia nesse sentido? Não existe. Ou seja, é um setor, um segmento que é privilegiado, né? E esses servidores, esses funcionários, esses operários que trabalham, o salário máximo é até R$2.100 e pouco, R$150, mais ou menos. Ou seja, é realmente, mais uma vez, setorizado essa questão do coronavírus. Existe falta o Estado, falta sanitarismo, falta atendimento, como o Michel no começo falou. Então, nós precisamos rever realmente essa questão da democracia e por que ela afeta a vida, justamente por isso. A democracia precária afeta a vida, com certeza. A prova está aqui no Brasil mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. É isso. Tolói. Eu queria voltar um pouquinho na questão da pandemia, né? Que está tudo envolvido, na verdade, democracia, que está tudo envolvido em qualidade de vida, né? Nós só precisamos tomar cuidado de não dar muita ênfase quem que trouxe o vírus para cá, quem que levou para lá ou não. Porque quem levou o vírus para a Itália foram os costureiros lá, as costureiras que levaram de um lugar para outro, né? Então, isso daí só vem encobrir a nossa falha, a nossa falta, na verdade, de democracia aqui perante os nossos governantes. E o nosso Estado aqui é muito claro com relação a isso. Tá? Por que estamos penando, a periferia está penando, os centros menores do interior vão penar mais ainda agora?
mais ainda, que está chegando por lá o vírus também. Por quê? Falta justamente aquilo lá, ouvir a voz das pessoas, buscar a desigualdade social. Se nós tivéssemos uma desigualdade, uma redução na desigualdade social, nós iríamos ter um atendimento de primeira lá na periferia também, nós iríamos ter educação lá na periferia, nós teríamos saneamento básico, ou seja, nós dá para eles, né, para toda a população, o atendimento mínimo, que, aliás, consta essa obrigatoriedade do governo na nossa Constituição. A hora que o Guilherme fala em privatizar água, né, o governo está limpando as suas mãos, ele não está obedecendo nem o que a Constituição fala. Então, assim, nós estamos lavando a mão de dar o básico para a população. Tá? Então, tudo isso que está acontecendo, essa dificuldade, né? Na verdade, assim, quem tem condições de um plano de saúde se sai melhor. Né? Na verdade, todos teriam que ter condições, não do plano de saúde, não. Todos teriam que ter, na verdade, uma assistência médica digna oferecida pelo Estado. Né? Deveria se partir para isso daí. Então, gente, assim, qualidade de vida, na verdade, ela vem através da democracia, da redução da desigualdade social. E nós temos que lutar muito por isso daí, porque a hora que todos têm uma vida equilibrada, uma distribuição de renda mais equilibrada, todos vão viver melhor, sem problema de segurança, ou seja, vai ser bom para todo mundo. É isso que nós temos que lutar. Bem, a nossa conversa levou a essa discussão de democracia e vida, a importância da democracia, a importância da vida, e essa discussão, o próprio Guilherme colocou, ela entra até porque está faltando a democracia, está faltando a preocupação com a vida. Então, isso foi colocado. Agora, nós temos 1 minuto para cada um para dizer, bom, nós temos que buscar democracia e temos que nos preocupar muito com a vida. 1 minuto para você, Guilherme. Qual é o caminho? O caminho é discutir, é conversar, é montar grupos, é colocar a Constituição debaixo do braço e colocar, olha, eu tenho que defender o que está escrito aqui. É uma Constituição democrática, né, que prevê a participação popular, que prevê um Estado que garanta direitos básicos da população, do cidadão. Então, acho que é isso que nós temos que fazer. Michel. O que a gente pode fazer, você fez essa provocação, é como o Guilherme falou mesmo, o que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, nesse momento, tentar divulgar ao máximo as nossas manifestações e tentar convencer as pessoas. E como eu disse antes do início da nossa reunião, essas bandeiras, elas não têm dono, elas são de todos. Como a bandeira do nosso país, que é utilizada por alguns setores como se fosse apenas deles, mas é de todos nós. Então, a democracia, a bandeira da vida, ela tem que ser erguida por todo mundo. Diógenes? Nós estamos no caminho. Não podemos parar de pensar no controle e na divisão dos poderes e desses poderes que, inclusive, têm um poder de decisão e de execução. Nós temos que estar atento a denunciar sempre que houver falha deles. E o caminho é a sociedade como um todo, como está acontecendo agora com esse movimento, vários setores da sociedade, vários setores de todos os campos, sejam empresários, sejam estudantes, trabalhadores, imprensa, todo mundo unido em prol da democracia, porque a democracia é vida. Não temos uma saída mágica, mas nós temos que não nos calar, não parar. Como dizia o Caetano Veloso na música Divino Maravilhoso, é preciso estar atento e forte, não temos tempos de temer a morte. Então, esse é o caminho. Ou seja, não nos calarmos, jamais em hipótese alguma, porque nenhum dos três poderes tem um cheque em branco assinado para fazer o que quer. O controle é da sociedade nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só assim chegaremos a uma democracia plena, digamos. Muito obrigado. Tolói.
Bom, eu acho que a primeira coisa foi falado aqui, nós temos que ter união, tá? União, na verdade, de todas as raças, de todas as cores, de todos os segmentos, né? E porque a vida, na realidade, ela não tem partido político, ela não tem cor, ela não tem, né? A vida é de todos, né? A vida é para todos e tem que ser para todos. Então temos que lutar muito. E então o que nós mais temos que buscar, na verdade, é a consciência das pessoas, né? E o engajamento das pessoas nessa luta pela democracia plena do nosso país, nessa luta onde, na verdade, o grande foco é a vida, é a busca do rompimento, da quebra da desigualdade social. Então, nós temos, na verdade, que nos engajar nesse movimento e trazer o nosso povo junto. Obrigado, Guilherme, pela participação. Obrigado, Michel. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Tolói. Nós estamos participando, na verdade, de um grande movimento que está começando, que é um movimento que começou com mais de 70 entidades e que já está atingindo, 3 dias depois, mais do que o dobro dessas 70 entidades. Já ultrapassamos 150 entidades. E dos diversos ramos da população e das entidades, e entidades importantíssimas do Brasil. Com um único intuito: fazer o Brasil caminhar para a democracia com respeito à vida. Então, é o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Chegamos ao fim deste programa, mas este assunto continua no nosso programa de amanhã, domingo, a partir das 21 horas. Estaremos juntos com o pessoal da Pública Central do Servidor, discutindo exatamente sobre o movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Democracia e vida. Não perca o nosso programa de amanhã, domingo, com a Pública Central do Servidor, a partir das 21 horas. Até lá!